aula de resumo da ação, geralmente dá aquele branco, a gente esquece o que vai falar. Aí eu fiz esse esboço, escrevi tudo certinho e esqueci em Santana. Aí eu cheguei aqui e fiz outro esboço. Então, se me der um branco ou se eu dar uma gaguejada, espero que vocês não perderem. E o que eu quero ler se encontra lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde fala sobre a purificação do santuário celestial. E no versículo 27 diz assim a palavra de Deus: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Só até aqui. Na última palavra que eu dei, na igreja eu dei uma palavra parecida. Eu falei sobre o céu e o inferno. Mas eu quero falar sobre algo parecido. Eu quero falar sobre a morte, porque é algo que poucas pessoas citam numa pregação ou numa saudação. E por que eu quero falar sobre a morte? Porque a morte é considerado o maior medo da humanidade. E boa parte das pessoas tem medo dela. Boa parte das pessoas tem medo da morte. E eu vou mudar rapidamente de assunto, mas vocês vão entender porque vão se encaixar. Eu vou citar todo mundo aqui. Todo mundo. Porque eu acredito que todo mundo já passou por isso, ou tem alguém assim, e a gente amava muito aquela pessoa. A pessoa também amava muito a gente, mas conseguiu perder a gente por causa do egoísmo e da ganância. É ou não é? Tem gente que perde a gente por causa do egoísmo. Tem gente aí, os 3 piores tipos de pessoas são a egoísta, o ganancioso e o orgulhoso. O orgulhoso eu não falo ter orgulho de si próprio, mas ter orgulho de tudo. Querer ser acima de todo mundo. Os outros para eles são nada. O cara muito orgulhoso é isso. E o ganancioso é o que está do seu lado para tirar o que você tem. Ou seja, ele está só na ganância do seu lado. O egoísta é aquele que não sabe agradecer, está nem aí para nada. Se você dá um presente, ele não agradece. Isso é só um exemplo. E tem pessoas que vacilam com a gente e perdem essas coisas por causa do egoísmo, da ganância, do orgulho. Tem pessoas que estão perdendo muita oportunidade de crescer na igreja, de crescer no trabalho, de crescer financeiramente por causa do egoísmo, da ganância e do orgulho. Isso está destruindo muitas pessoas. As pessoas estão preferindo trocar o amor para ser ganancioso, achando que isso dá futuro, para ser muito orgulhoso e para ser egoísta, sabendo eles que isso não vai levar a nada. Preste atenção no que eu vou falar. Esses são os 3 primeiros tipos de pessoas, as piores pessoas: as gananciosas, as egoístas e as... Bota uma água lá para ele. As gananciosas, as egoístas e as orgulhosas. No final vocês vão ver. As gananciosas, a egoísta e as orgulhosas. No seu funeral, você sabia que no seu funeral vai ter muito mais gente do que nos seus aniversários? Pode comparar todos os seus aniversários da sua vida. No seu funeral sempre vai ter mais gente. Sempre vai ter aquelas pessoas que choram por você, aquelas pessoas que vão chorar de angústia, aquelas pessoas que vão chorar de angústia. Sempre vai ter. Mas você tem que saber quem são esses 3 tipos de pessoas. E às vezes a gente acredita e não. Porque eu já vi um vídeo que tem uma ovelha quando ela é disfarçada de lobo. Alguém já viu um vídeo assim parecido? Que tem uma ovelha quando na verdade é um lobo disfarçado. E algumas das vezes a gente percebe quem são essas pessoas, as gananciosas, a egoísta e a orgulhosa. Mas tem vezes que a gente não percebe. E são essas pessoas que no seu funeral já esperavam a sua morte. Os seus amigos e amigas de verdade são as que chorarão por você no seu velório. São as que sentirão angústia, passarão noite sem dormir. Mas as egoístas vão pensar nos seus bens. As gananciosas também parecidos e o orgulhoso não ficar orgulhoso porque você morreu. Nos passamentos. A gente, a maioria das vezes, não consegue identificar quem são essas pessoas. E tem muitas pessoas aí que na hora da morte ora por uma pessoa que já morreu. Me diga aí, vai adiantar ou vai? Vai adiantar ou não vai? Não, eu quero escutar de novo. Orar por uma pessoa que já morreu, vai adiantar ou não vai? Não vai adiantar orar por quem já morreu. A pessoa
destino marcado. Você não tem como tirar ela do céu e colocar no inferno, ou tirar ela do inferno e colocar no céu. Ela morreu, já era. Mas, tem um porém. Você pode orar pelos que estão vivos. Alguém já viu aquela frase? Viva o dia como se fosse o último? Viva o dia como se fosse o último? Só que tem algo interessante nessa frase. Viva o dia como se fosse o último dia. Por que é interessante? Viva o dia como se fosse. No meio da frase dele. Como se fosse. A pessoa está dizendo, viva que hoje é o seu último dia. Não, ela está falando, viva como se fosse. E as pessoas... E as pessoas algumas vezes vão nesses conselhos. Eu vou viver o dia como se fosse o último. Vou gastar tudo, vou pegar minha moto ou carro e acelera, ó. E em vez do como se fosse o último dia, se tornou o último dia. Às vezes a gente cai em conselhos de pessoas que só querem o nosso mal, pessoas gananciosas e orgulhosas que querem tomar o que você tem. A gente se rende a essas pessoas e quando elas não nos matam mentalmente ou psicologicamente, elas a gente, porque, como eu falei, existem lobos disfarçados de ovelhas entre nós. Não estou falando na igreja, estou falando entre os nossos amigos e até mesmo familiares. Tem familiar seu, amigo seu, que é ganancioso, está de olho no que você tem. Você não percebe, você não ora, você não jejua. Como é que Deus vai te ajudar a você se livrar dessas pessoas? Eu já ouvi boa parte falando, pregando, mas eu nunca reparei que as pessoas oram, tipo, Deus, bote do meu lado apenas amigos e amigas verdadeiras e não aqueles que só querem me ver mal ou me ver morto. E é por isso que a maioria das pessoas tem essas pessoas do lado, as gananciosas, as egoístas e as pessoas têm essas amizades. E essas pessoas que só querem tomar o que você tem inveja de você, assim, com certeza só querer ser mal. E você tem que saber quem são essas pessoas quando for a pedir para Deus afastar elas. Vai doer, porque tem pessoas que é assim, ó, que a gente anda com a gente, mas quando a gente morrer, ela vai querer o que a gente tem. Ou quando a gente está vivo mesmo, tenta destruir a gente para conseguir, e às vezes destrói. E nós ficamos magoados, e às vezes com aquele desastre que ele causou com a gente se espelha nele e se torna uma pessoa como uma pessoa egoísta, gananciosa e orgulhosa. Para mim, a pior pessoa é a orgulhosa, porque a orgulhosa, ela quer estar acima de todos. Não é assim. Deus é acima de todos e a gente abaixo dele. A gente não é nada perto de Deus, a gente é só pó e cinza da terra. Mas enquanto estamos na terra, temos que ter cuidado com esses três tipos de pessoas para elas não desviarem a gente. Porque quando morrer, acabou aqui na terra, porque a morte é o começo, tem a segunda morte. Ou é para o céu, igual eu falei na última palavra, ou é para o céu ou é para o inferno. Quando você anda com amizades verdadeiras e cristãs, elas te levam para o caminho. Quando você anda com amizades verdadeiras e cristãs, ela te leva para o caminho. Agora, quando você tem amizades do mundo, o cara que gosta de roubar ou já roubou, o cara que é traficante ou algo assim, ela vai te levar para o caminho certo ou errado? Errado. E tem pessoas que persistem nessa amizade. Tem pessoas que já tentaram levar para a igreja, já convenceram, mas o cara não quis ir. O cara vai uma vez ou outra, mas continua no mesmo pecado. Esse cara ou essa mulher vai te desviar. Igual eu falei, a morte é o começo. Tem gente que tem medo da morte, mas é bom ter medo do que vem depois da morte. A morte, para quem não sabe, como que muitos acreditam, para quem não acredita que tem vida após a morte, acha que vai ser apenas um descanso. Tem bobos eles que não sabem que a morte é apenas o começo. Tem o céu e tem o inferno. Não tem purgatório, não vai nessa onda. Quando o corpo morre, quando a carne morre, a alma só vai para o céu ou... A alma só vai para o céu ou... Inferno. Céu ou inferno. Igual eu falei, a maioria das pessoas que
causam a gente, depois da morte, ir para o inferno, é pesado, mas é verdade. São as pessoas do mundo. Que o mundo oferece coisas que atraem a gente. Parece bem melhores do que tem na igreja, né? Oferece mulheres, homens, carros, joia, fortuna. E a gente cai nessas obsessões, a gente cai nesse papo dessas pessoas egoístas e gananciosas. E depois da morte? Você não tem que ter medo da morte. O que eu quero deixar essa noite errado. Você não tem que ter medo da morte. Você tem que ter certeza da sua salvação. Eu vou contar até 3 e só para finalizar aqui a minha saudação. Eu quero que vocês falem bem alto. Eu tenho certeza da minha salvação. Pode ser? Quem aqui está em concordância com isso? No 3 eu vou pedir para vocês falar. E vocês vão falar. Eu tenho certeza da minha salvação. Sem ter medo da morte ou o que vem depois dela. Porque quando você morrer, você vai pro... Então eu vou contar até 3. Eu tenho certeza da minha salvação. 1, 2 e...